Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso review da semana e hoje eu tenho aqui alguns comentários bíblicos para poder mostrar para vocês, tá bom? Mas antes disso, eu te peço para você que ainda não é inscrito, que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, já corre aí no seu lado direito aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, na medida do possível a gente vai tentar responder. E também pode deixar sua sugestão, tá bom? E se você já é inscrito, aí embaixo aí tem uns botãozinhos de compartilhar, você aperta compartilha no grupo do WhatsApp, no Facebook, nos ajude a chegar ao maior número possível de pessoas para que o evangelho, né, através dessas literaturas, possam ser divulgados, tá bom? Mas sem perca de tempo, vamos para o nosso review de hoje. No nosso review de hoje eu tenho aqui o enorme prazer, né, a alegria de estar apresentando, não é uma pessoa, né, mas apresentando uma coleção de uma obra que está aos poucos fazendo sucesso aqui na nossa língua brasileira, né, nossa língua portuguesa. Por que aos poucos? Existem alguns fatores que não deixam que essa obra faça muito sucesso. Eu vou falar sobre isso em rápidas palavras, para o vídeo não ficar muito grande, né? O primeiro fator é o preço da obra. Eu estou falando do comentário, o novo comentário Beacon, que é publicado pela Central Gospel, que é a editora do pastor Silas Malafaia. Eu acho que vai ser 42 ou 45 comentários bíblicos que vão ser lançados pela editora entre o Novo e o Antigo Testamento. Aqui eu tenho 26 comentários, mas, por exemplo, se você pega comentário esse de Ezequiel, é um comentário grande, eu tenho aqui mais ou menos aqui 393, 95 páginas, só que é um comentário que não vem com orelhas, então o livro, quando não vem com orelhas, ele tem muita facilidade de se desgastar mais rápido. Segunda questão, é uma folha amarela, mas é daquela folha amarela como se fosse papel de jornal, vamos dizer assim, só que mais grosso. Então é muito áspero, e para quem já tem livro dessa forma, sabe que com o tempo, não muito longe, né, mas um tempo muito próximo, ela começa a ficar com algumas marcas meio amarelada, mais amarela ainda, fica um pouco meio diferente. Tanto que você não dá para ver na câmera aí, mas aqui é como se tivesse passado uma lixa, porque começa a soltar um pó. Então vai se ir desgastando com o tempo, né? Isso não é com 1 ano, 2 anos, nem 5 anos, não. É com o tempo próximo, bem rápido. Então é um comentário que tem uma qualidade muito baixa. Pelo menos esse daqui de Ezequiel tem uma qualidade muito baixa de material. E mesmo assim, esse valor de 250 a 300 reais, dependendo do box que você for adquirir. Se você for lá no site Central Gospel, você vai ver os valores, tá bom? Esse aqui é a primeira edição 2015 e a primeira reimpressão 2016. Agora, quando você pega um mais recente, eu vou estar pegando aqui como, por exemplo, primeira Romanos, né? Pega aqui Romanos. É um box um pouco mais recente na questão do material. Não sei da data da fabricação dele, mas ele já modifica um pouco. Pronto, esse daqui é de 2017, então é um ano mais à frente desse do Beacon de Ezequiel. Então já é a mesma folha amarela, porém já é uma folha amarela mais lisa, então dá para ver que tem uma qualidadezinha melhor. A capa continua novamente sem orelhas, mas é uma capa que é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais grossa, né, no sentido de ter mais qualidade diferente desse, que foi um dos primeiros que foi lançado pela Central Gospel. Então é um comentário que, pela qualidade que está lançando, acredito que aqui, para que ele termine, ele vai ficar com o material perfeito. Mas se fosse um comentário com folhas brancas, mesmo sem orelha, aí seria um comentário sensacional, valeria os 250 a 350 reais que a editora está cobrando. Então são esses dois fatores, preço muito alto e alguns materiais muito baixa, qualidade muito baixa, então isso prejudica bastante. Mas fora isso, a gente tem um comentário muito bom, que ele é versículo por versículo. Eu vou ver se eu consigo tirar umas fotos para mostrar para vocês. Ele se torna versículo por versículo, é um comentário superior àquele publicado pela CPAD, isso aí
sem sombra de dúvida, porque o da CPAD é um comentário de 10 volumes. Esse daqui é um comentário para cada livro da Bíblia Sagrada. Então, como por exemplo, eu vou estar pegando aqui um outro livro que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu vou utilizar como base para esse review, é o comentário de Gálatas, do George Lyons, que é o editor desse novo comentário Beacon, certo? Qual é a diferença desse para da CPAD? É só o tempo de publicação. Da CPAD é o primeiro que foi lançado, e esse daqui, a mesma editora que é o da CPAD, relançou isso agora recentemente. A Central Gospel adquiriu os direitos autorais desta obra aqui, certo? Não são os mesmos autores, são autores diferentes, mas com a mesma linha de pensamento, que é a linha luterana. Na verdade é a linha wesleyana, tá bom? A linha wesleyana. Você pega, por exemplo, o Bículo do Gálatas da CPAD, ele vem em um conjunto de livros justamente com os outros, ou seja, um volume só junto com os outros livros do apóstolo Paulo. Já aqui não, aqui você tem o Gálatas, em torno de 491 páginas, é um livro bastante grosso, para você ver a diferença. Tem comentário bíblico aí, que o livro de 400 páginas é um comentário de Mateus, que tem 28 capítulos. Esse daqui é Gálatas, que é um livro pequeno, uma epístolazinha pequena, mas que tem um livro aqui de mais de 400 páginas. Como é que ele vai funcionar? Esse comentário ele funciona dividido em 3 partes que o autor vai estar trabalhando, e essas 3 partes eu achei bastante interessante, porque ele vai se tornar um comentário profundo, exegético, mas ao mesmo tempo objetivo, certo? Ao mesmo tempo objetivo por conta da sua qualidade de trabalho que o autor vai poder demonstrar. Então, se você pegar, por exemplo, aqui Gálatas, e você procura um capítulo para poder expressar ou ajeitar ou formular o seu sermão, você vai ter primeiro, por exemplo, Gálatas capítulo 1 do 10 e capítulo 6, 10, né? Então você tem o corpo da carta. Aqui você tem a abertura, em que a primeira parte, como eu já falei, narrativa e autografia, por exemplo. Ele é dividido em 3 partes. Eu pego aqui a primeira tese, o Evangelho dividido de Paulo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 10 ao 12. Aí ele começa por detrás do texto. O que é isso? Ele vai falar o contexto daquela época, onde os versículos 10 até o versículo de número 12 está sendo tratado por Paulo. Então, ele começa primeiro pelo contexto da época. É um contexto bem breve, mas interessante para você poder entender aquilo que Paulo vai querer expressar. Depois do contexto, ele entra no texto, no texto que é o comentário em si. Aí ele vai comentar versículo por versículo, versículo 10, aí ele entra com a crítica, muitas das vezes a crítica textual, ele usa usa bastante o original, usa palavras no grego, usa palavras no hebraico, bastante original, o autor gosta de utilizar. Aí depois, na terceira e última parte, ele vai fazer uma pequena resumo daquilo que ele comentou, que ele coloca como a leitura complementar sobre a escravidão no século I. Então, ele vai trazer algo mais daquilo que foi do contexto. Então, ele vai juntar o contexto e uma aplicação. Então, ele é dividido em 3 partes. Aí ele termina, logicamente, a terceira parte, ele termina fazendo algumas divisões daquilo que ele já comentou, que é dentro do contexto, aplicação dentro do contexto, e aí ele traz uma bibliografia daquilo que pode-se dizer de uns livros que são indicados para aquele comentário. Então, todo comentário funciona dessa forma. Primeiro tem um contexto, depois tem um texto, e depois ele faz uma aplicação do contexto dentro daquele comentário ali. Isso daí no versículo do 10 ao 12, às vezes faz de um capítulo, às vezes faz só de um versículo, então dependendo da temática do texto que possa ser tratado. Então é um comentário bastante exegético, um comentário bastante edificante, que você pode utilizar-se no seu dia a dia, no sermão, no estudo bíblico. Vale a pena adquirir? Volto a repetir, se fosse um comentário de folhas brancas, o valor estava perfeito, dava para você adquirir, porque o conteúdo é 100%
Não tem aquele que vai adquirir o Beacon e não vai gostar do conteúdo de que é demonstrado aqui, certo? Mas a questão está no material dos box que são vendidos pela Central Gospel. Infelizmente tem essa questão do material, certo? Mas fora isso, tirando a questão da qualidade do material, o livro é muito bom, conteúdo muito bom, que você vai utilizar-se perfeitamente, é uma linguagem muito clara, muito atual, usa textos originais, versículo por versículo, traz um contexto em si, então é um livro sensacional. E além do mais, eles gostam de trabalhar muito com aplicação, isso que é bom. Não é você pega o comentário do Antigo Testamento, como de Ezequiel, não é um comentário técnico. Ele vai aplicar o texto aos nossos dias atuais. Então se torna um comentário bem interessante por conta disso, certo? Então esse foi o nosso pequeno e rápido review de hoje. Eu coloquei só alguns aqui em cima da mesa, né? Tem outros aqui, que está aqui na minha retaguarda. Novo comentário Beacon da Central Gospel, que foi lançado aqui em português. Acredito que todos a Central Gospel já falou que vai lançar, e faz anos que ela está lançando com esses box. Então ela vai lançar todos os comentários dos livros da Bíblia Sagrada, tá bom? Então se você ficou conosco até agora nesse rápido review, eu quero te convidar a você continuar se inscrevendo no nosso canal, ativar o sininho e deixar aqui a sua mensagem de acordo com aquilo que você tem visto aqui dentro do nosso canal, tá bom? Se tiver alguma dica de algum review de algum livro que nós temos aqui na nossa retaguarda, você pede aí, que à medida do possível a gente vai tentar passar para vocês as dicas dessas literaturas, tá bom? Então esse eu indico, você pode comprar, conteúdo bom, mas a qualidade do material não é muito boa, mas mesmo assim vale a pena você adquirir, tá bom? Até o próximo review.